Afinal de contas, qual que é o estilo de luta do Sanji? Como bem sabemos, o Sanji ele gosta muito de lutar somente com as pernas. Desde o começo da obra a gente tem visto isso. Na verdade, o Sanji ele não só luta com as pernas, existe um nome para isso, se chama Sabat. São pouquíssimos personagens que a gente tem nas obras de anime que utilizam esse estilo de luta. Um deles é o próprio Zenith, de Medaka Box Abnormal. Caso você nunca tenha ouvido falar desse anime, eu posso estar deixando aqui embaixo, tá? Na descrição. Medaka Box Abnormal, existe um personagem chamado Zenith, que é comentado no meio do anime, que o estilo de luta dele é necessário que se utilize sapatos. こいつは怯えてないんじゃない。怯えているからこそ、恐れているからこそ、ここまで的確な対応ができるんだ。一役足技を多用し始めましたね。サバット。確かに一番彼らしい戦い方では。E como a gente pode perceber, desde o começo do anime, até antes do time skip, o Sanji só utilizava sapatos para lutar. Inclusive a gente tem um filme, não vou lembrar se é o segundo ou o terceiro, em que o Sanji ele vai para uma ilha de chinelo e ele dá um chute numa rocha e ele machuca o pé dele. E quando ele tá lutando contra um adversário, ele não conseguia lutar contra o cara porque ele estava de chinelo. Foi a primeira vez que ele saiu do navio sem os sapatos. Até que o Usopp consegue entrar no navio, entregar os sapatos pro Sanji e o Sanji simplesmente derrota o adversário dele em 3 chutes. Tipo, é muito foda. お前足ああ、どうってことねえよ。だって俺負けねえもんよ。何？そこの俺のトゲトゲの鎧にやられるがいいそうなんだ。何ができないって。言うてな。É nisso que eu falo. O que é o Sabat? Sabat é basicamente um boxe francês em que é obrigatório você utilizar sapatos. Isso mesmo, sapatos. Por quê? Porque lá no meados de 1900 e Guaraná de rolha, na França, era proibido homens darem socos uns nos outros. Realmente era proibido, ser crime. Então, como era proibido até como esporte, então eles inventaram um novo tipo de esporte, que é o Savate, que é um boxe que se utiliza as pernas, que é através de bicudas e chutes. Basicamente é assim que se utiliza essas técnicas. Basicamente a gente pode reparar que toda vez que o Sanji vai lutar, principalmente ele nunca fecha o punho, assim, vez ou outra ele fecha, mas na verdade na maioria das vezes ele tá com a mão aberta para apalpar o chão ou a parede. Por quê? Para ele ganhar apoio. E isso, querendo ou não, é uma das técnicas do Sabat. É proveniente dos marinheiros. Foram os marinheiros franceses que inventaram ele. Então, por isso que o Sabat ele preza muito sobre o equilíbrio, porque era um estilo de luta que exigia muito do equilíbrio, principalmente em alto mar. Outra abordagem também interessante de a gente perceber é que alguns certos golpes do Sanji ou alguns ataques lembram muito também alguns golpes de capoeira, levando em consideração que eles prezam muito por utilizar a força G, que é a força da gravidade ao favor deles, ao usar os movimentos. A gente pode reparar isso em alguns golpes do Sanji, sim, também, que ele utiliza muito a força G, principalmente no Concassé, que é uma técnica basicamente à base de força centrípeta e gravidade. そうすれば閉じ込められた素晴らしい風味はあーバカ野郎コンパスコンカス Caso você tenha mais alguma curiosidade sobre Sabat, sobre curiosidade sobre Sanji, ou sobre algum dos Mugiwaras, manda aqui pra mim, que eu posso estar respondendo pra vocês, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, dá um joinha e segue o canal.